nas atitudes, nos gestos, na forma de agir. E você falou que no teu mestrado você fez entrevistas. E o que era mais comum de ver, Joelma? Era mais... Só para ligar o do Facebook, por favor. Era mais comum, né? Toda vez que elas adentravam na delegacia, era pedir que só dessem o susto. Então, na verdade... Mas o que para ela seria dar um susto? Era estar no ambiente policial, né? Tá orientando aquele marido agressor. E a preocupação, e eu sempre ouvia por trás desse discurso, um arrependimento muitas vezes. É um arrependimento de estar lá, não existia o arrependimento de estar numa relação violenta. E é interessante porque muitas vezes eu ouvia também que a violência já vinha bem do começo da relação. Então, vinha no namoro, não vinha no casamento. Não era uma coisa que tinha acontecido de um dia para o outro. Ela vinha sendo construída, né? E aí, quando ela não aguenta mais, ela diz não. Mas esse não ainda não é como uma afirmação. É um não com uma interrogação. É isso que se vê na audiência, doutora? Ou assim, é isso que se vê... Hoje eu sei que não é a área da senhora lá dentro, a senhora está na infância e juventude. Mas a senhora já atuou atendendo mulheres assim. É assim que se vê também dentro do âmbito jurídico? Infelizmente, né? Existe, é bem típico que, na verdade, a mulher procure a autoridade policial para comunicar a ocorrência de algum crime, seja de estupro, seja de violência física, seja de ameaça, mas como orientação, como bem pontuou a psicóloga, ela tem a crença de que aquilo ali, na verdade, vai ter só um aspecto psicológico para o companheiro. No sentido ele vai se assustar e não vai fazer mais. No sentido de, olha, eu tenho coragem, eu estou interrompendo o ciclo de não ter coragem de ameaça. Eu agora tenho coragem, vou procurar a autoridade policial, você tem que provocar uma mudança, você tem que mudar. Então, ela acha que isso vai surtir algum efeito. E aí, a partir do momento que ela comunica, e o que deveria ser feito com a maior brevidade possível, desde a primeira violência, porque é difícil mudar uma personalidade, seja boa, seja ruim, né? É uma questão de caráter, questão de violência cultural também. Então, ela tem essa crença. E nas audiências, ela ainda continua na esperança, geralmente se reconcilia, e o companheiro é processado e condenado a caso fique provado que efetivamente ocorreu a violência, seja nas suas diversas formas, e aí a gente vê o arrependimento da vítima em que ela gostaria de tirar a representação. Não são todos os casos, mas é muito comum, infelizmente. O que acontece? Uma das pessoas que mandou o WhatsApp para mim, que eu achei bastante interessante, assim, eu sei que acontece, porque a gente vive num mundo onde, pelo menos eu tenho acesso a muitas mulheres, mas eu nunca tinha ouvido de alguém dessa forma, que ela disse assim, que o marido arrumou uma amante, o marido trata, ele bate, ele machuca, mas a amante não. E o que ela queria era que o marido, e ela tem a crença de que o marido vai tratá-la como trata a amante. No meu entendimento, pelas coisas que eu tenho visto, é ao contrário. Quando ele largar a mulher, é bem a música da Marília Mendonça mesmo. Quando ele largar a mulher, quem ele vai tratar dessa forma, quem ele vai bater, quem ele vai subjugar é a amante. Mas o que a gente fala para uma mulher nessa situação? Tanto para mulher como para amante, porque é aquele negócio que eu estava brincando até que eu não sei, quem fez com um faz com o outro. Não existe muito a situação do... Bom, pelo menos é a minha opinião. Eu vejo muito pela questão da autoestima. Né? Toda mulher que passa por violência, a primeira coisa que é atacada é a autoestima. Certo. Ela chega a um tempo que ela não consegue reagir. Às vezes, quem está de fora, né, vizinhas e tal, fala assim, nossa, então tu gosta de apanhar, por que tu não reage? Você gosta de apanhar, tem muito disso, tem muita gente que escreveu isso. Você gosta de apanhar, você não reage. Na verdade, isso é um efeito da violência, um sintoma da violência psicológica. A pessoa vai perdendo a força. Então, ela pode passar a noite apanhando e no outro dia ela está fazendo café para o marido. E não é que ela seja sem vergonha, não é que ela não tenha valores. Ou que goste da situação. Ela já não consegue, ela está silenciada. Ela não consegue reagir, que é pior. É irrelevante já para ela isso? Tanto faz. Tanto é que a gente está tão acostumado, que eu vejo muito a questão de criança. Quando a gente é criança, a gente fala assim, eu prefiro que a minha mãe me bata do que fique falando. Verdade. A minha mãe era assim, ela tinha uns discursos tão compridos que era melhor bater logo. Bate e fica quieto. Então, a violência física, muitas vezes, ela é até menor do que o efeito da violência psicológica. Ele fica falando, xingamento. Eu lembro que uma moça,
Ela largou o emprego para ficar com o marido, porque ele exigiu. E aí ela ficava em casa cuidando da menina. E ele chegava bêbado, passava a noite na rua, ficava nos sites. E interessante que ele xingava muito, dizia que ela era feia, que ela era ridícula, que a comida dela era imunda, esse tipo de coisa. E ela quando eu perguntava, e o que você faz nesse momento? Ela dizia, eu não consigo sair do lugar. Eu só faço, eu não reajo. E aí, doutora, faz o quê? Esse discurso foi muito importante, porque a primeira forma de violência mesmo, como bem pontuado, é a violência psicológica. E a mulher não precisa esperar chegar no ponto de violência física para procurar as autoridades policiais ou procurar ajuda. A violência psicológica, ela não é aparente fisicamente, mas ela às vezes é bem mais dolorosa, né? Porque fica silenciosa para você, você não consegue nem expor como você sente verdadeiramente. Mas a pessoa fala que é mais difícil provar o psicológico do que a agressão, porque na agressão eu vou para o corpo de delito, tá lá uma marca. Mas a delegada que falou até do caso do estupro que aconteceu no Rio de Janeiro, ela disse que em determinadas situações não precisa de uma prova no corpo, basta que eu tenha outra coisa para provar. Mesmo no caso do estupro, a questão da perícia ela não é essencial. A jurisprudência é uníssona no sentido de valorizar muito a palavra da vítima. É óbvio que você não pode chegar e comunicar, eu fui estuprada e isso ser suficiente.